Olá pessoal, a minha entrevistada de hoje é Camila Montenegro, que foi aprovada no concurso do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará para o cargo de analista judiciário área administrativa. Tudo bem, Camila? Tudo ótimo. Para a gente começar a nossa entrevista, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, dizendo aí de onde você é, qual a sua idade, qual a sua formação. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Camila Montenegro, eu sou de Fortaleza, sou engenheira química e entrei nesse mundo dos concursos aí há 3 anos. Qual que é a sua idade? Tenho 26. E aí, durante a sua trajetória, seus estudos para concurso, você pôde se dedicar integralmente aos estudos ou você precisou conciliar, com faculdade, trabalho? Como que foi a sua jornada? Assim, nos primeiros 2 anos eu me dediquei integralmente aos estudos. Aí depois eu tive a graça de ser aprovada na Defensoria Pública da União e comecei a trabalhar lá, como agente administrativo. Aí realmente o tempo dá uma reduzida e você tem que conciliar trabalho com o estudo. Quais foram aí as suas aprovações e qual a última? Primeiramente eu passei na Defensoria Pública da União como agente administrativo, passei em 2º lugar. Depois veio o INSS, eu passei como técnico do Seguro Social, foi 6º lugar. Depois passei no DataPrev como analista, eu não me lembro mais agora direitinho a nomenclatura do cargo, mas passei em 5º lugar. Agora eu passei no TRT, em 1º lugar como analista administrativo e em 7º empatado com outros candidatos em técnico administrativo. Então, 1º lugar, no cargo de analista, lá no topo. Qual foi a sua sensação na hora que você viu seu nome na lista dos aprovados? É indescritível, até porque o TRT foi o primeiro órgão que eu realmente queria muito. Quando eu comecei a estudar pensando nele. Então, ver o meu nome ali na lista em 1º lugar é uma sensação que não tem nem como explicar. É muito bom mesmo. Você comentou aí de todos os concursos que você já prestou, Qual que era o seu critério na hora de decidir assim, esse concurso eu vou fazer? Para a localização, a área de atuação em si, as matérias, se já era aquilo que você tinha como bagagem, qual foi o seu critério na hora de decidir os concursos? No começo eu quis focar mesmo para os concursos que são daqui de Fortaleza, No caso, lá de Fortaleza. Então eu pensei no Tribunal Regional do Trabalho, comecei a estudar, mas foi pouquinho tempo, porque logo depois já começou a falar no INSS, e aí como eu sabia que ia ser um concurso grande, que ia abranger várias localidades, eu comecei a focar mais no INSS. E aí a DPU foi uma surpresa muito boa, graças a Deus, na minha vida. E aí comecei a trabalhar lá, e aí o foco mesmo foram os concursos de Fortaleza, ou então pelo menos do Ceará, no caso. Mas aí eu via também muito a questão das matérias em si. As matérias que eu já tinha estudado, ou então faltava só uma ou outra matéria para ser incluída, aí eu focava. E já servidora, trabalhando, se dedicando ainda aos estudos e à vida social, como que ficou? Você é daquelas radicais que acredita que todo tempo é o tempo de estudar, então tem que aproveitar esse tempo acreditando que vai passar mais rápido? Ou você é daquelas mais tranquilas que acredita que a vida social é uma válvula de escape, que é necessário para poder sair um pouquinho, de só ficar estudando, só ficar em casa? Assim, eu nunca fui uma pessoa que fui muito badaladeira, nunca gostei tanto de balada, de sair à noite e voltar tarde da noite. Não, eu sou mais caseira. Então conciliou bem, Mas eu dei uma restringida brusca, assim. Procurei ficar mais... O tempo livre que eu tinha era pro meu namorado, hoje noivo. Eu ficava mais com ele e ele também entrou no meu projeto de vida e pegou como dele também. Então, quando tinha um edital, a gente já sabia que a gente ia passar 2 meses... Só um indo na casa do outro, ou então jantando, alguma coisa do tipo, pra ficar aquela coisa mais leve, entendeu? Mas assim, uma vez por semana, 2 vezes por semana eu saía, mas mais à noite. Eu acordava cedo pra estudar no final de semana, estudava até assim no final da tarde, e aí depois eu dava aquela relaxada, ou eu via um filme com ele, ou eu ia pro cinema, pro shopping, alguma coisa do tipo. Nada assim que eu vá chegar cansada pro outro dia, entendeu? Mas é mais ou menos isso. E que tipo de materiais você utilizou? PDFs, livros, videoaulas, aulas presenciais? Qual foi o método que você mais se adequou? O que você acha que são as principais vantagens e desvantagens de cada um desses? Eu fui bem genérica. Eu usei todos os tipos de material que você pode imaginar na face da Terra nesses 3 anos. Fui testando, eu acho que é muito disso, O concurseiro tem que saber o que funciona para ele. Então eu fazia resumo no começo, depois PDF, depois
livros, depois questões, videoaulas. Então eu mesclei muito de cada um. Até é uma técnica assim para você se cansar menos, né? Porque você fazer a mesma coisa todo dia, durante 3 anos, durante 10 horas por dia, então cansa bastante, você fica saturado. Então eu tentei mesclar mesmo todas essas técnicas para não me cansar. Até lei seca também eu incluí tudo. Estratégia concursos, como que você conheceu? Acho que todo mundo sabe, né? O Estratégia hoje é o cursinho mais conhecido que tem, mais completo. Tem questões, tem videoaula, tem PDF. Então, assim, a gente entra no mundo dos concursos, todo mundo já fala um pouco. Seus amigos, quando você pergunta, já indicam. Então, acho que foi mais ou menos isso, na internet, com os amigos. Como que era a sua rotina de estudo propriamente dita, né? Quantas horas você estudava por dia? Você fazia resumos, fazia muitas questões, estudava uma matéria de cada vez, fazia ciclos? Como que era seu planejamento? Era diário, era semanal, não tinha planejamento? Como que era o seu estudo propriamente dito? Então, eu sempre fui muito responsávelzinha, sabe? Eu não tinha um planejamento semanal, eu não tinha uma organização de horários. Mas por quê? Porque eu sabia que eu saberia lidar com isso. Tipo, eu sei o que eu preciso estudar hoje, eu sei o que eu tô precisando estudar porque o edital saiu e tem tal matéria que eu tenho mais dificuldade, eu sei exatamente o que eu preciso estudar. Então isso funcionava pra mim. Eu acordava no dia e aí eu via mais ou menos o que eu precisava estudar e aí eu focava naquilo. Lógico, não estudava uma matéria todo dia, estudava mais ou menos 3 a 4 matérias ao dia. Acordava muito cedo, é uma coisa que eu indico. Você acordar cedo, o seu dia rende muito mais. Então, você consegue estudar 10 horas brincando e ainda tem a noite livre para fazer o que você quiser, assim, um esporte ou então descansar. Claro, para quem estuda o dia inteiro, né? Para quem trabalha já dá uma reduzida maior. E no seu caso, que trabalhava, quanto tempo você estudava mais ou menos por dia? Eu acordava às 5h55, aí eu já ligava o computador, já começava, só escovava mesmo os dentes e voltava. E aí, quando dava 11, eu estudava das 6 horas, né, até as 11. E aí, 11 horas eu ia trabalhar, né? Me arrumava para ir trabalhar, chegava às 6 da noite, dava uma descansada até às 7. E aí voltava a estudar até a hora de dormir. Então, assim, o trabalho também serviu um pouco para esfriar a cabeça, até porque eu tenho um ambiente de trabalho muito bom. Então, servia até como uma distração, vamos dizer assim. Você fazia resumos? No começo, sim. Quando eu comecei a estudar mesmo, até porque eu sou engenheira química, eu não sabia de nada assim, nessa área do direito. Então, eu comecei fazendo resumos. Só que aí eu percebia que a coisa andava um pouco devagar. Então, aí eu fui usando várias técnicas diferentes, assim, fui mesclando mesmo para ver se dava uma adiantada, né? Como você mesmo comentou, a sua formação, né, não tem muita coisa em comum com as áreas que precisam ser estudadas para um concurso de tribunal do trabalho. Você tem dificuldade em alguma matéria? Se sim, como que você fez para superar? Olha, eu não sei se é porque eu queria fazer direito no meu 3º ano do colégio, né? Mas eu me apaixonei, assim que eu comecei a estudar eu já gostei bastante, então foi uma facilidade maior. A área de exatas, no caso caía raciocínio lógico, né, nesses concursos, eu estudei pouco por conta da minha formação, da faculdade, que eu já tinha uma facilidade, então eu resolvia mais questões e não via muito teoria, assim. E a parte de administração também acabou que eu gostei também e isso, não teve assim uma matéria que eu tivesse mais dificuldade, assim. Teve um ano que eu estudei para a área fiscal, né? Um desses 3 anos um deles eu foquei na área fiscal. Mas acabei não me identificando muito justamente por causa das matérias. No caso, contabilidade, aí eu já não gostei muito. Acho que foi isso. Mas para a área de tribunais, assim, todas eu gostava bastante. A reta final costuma ser um período muito estressante, né? Muitos chegam aí faltando algumas semanas para a prova, ainda faltando conteúdo, outros já deram conta, então fica mais por conta de resumo, exercícios. Como que foi as últimas semanas antes da prova? Você tirou férias de trabalho, se dedicou mais, se dedicou menos? Como que ficou essas últimas semanas? Como eu tenho menos de 1 ano,
no serviço público, né, eu não pude tirar férias. Essa era a minha ideia inicial. Quando o edital saísse, eu teria férias, aí eu tiraria férias para me dedicar integralmente, mas não tive essa oportunidade. Foi o jeito de acordar um pouco mais cedo, dormir um pouco mais tarde. Tentei também não ficar muito, como é que eu posso dizer, cobrar tanto assim de mim, entendeu? Eu estava fazendo aquilo que eu podia. O tempo que eu tinha livre eu estudava, então se eu passasse ia por mérito. Se eu não passasse, eu ia continuar tentando. Então foi tipo isso que eu fiz, eu tentei não me cobrar tanto, mas ao mesmo tempo é difícil, né? A gente acaba se cobrando. Mas aí eu tentei acordar um pouco mais cedo, dormir um pouco mais tarde. E foquei também, depois que o edital saiu, foquei muito nas matérias que eu não tinha estudado ainda. Por exemplo, uma coisa ou outra do edital, uma lei ou outra que eu não tinha lido ainda, que eu não tinha estudado ainda para outros concursos, eu caí em cima. A parte que eu já tinha estudado, eu estudei menos, mais rápido, assim, de forma mais a revisar, né? E aí foi isso, assim. E véspera de prova, né? Muitos acreditam que é um dia de relaxar, ir no cinema, esquecer de estudo. Outros acreditam que é preciso dar uma lidinha naquelas matérias, em algumas leis, acreditando que estando tudo mais fresquinho na cabeça vai conseguir fazer uma prova melhor, mais seguro, né, na hora da prova. Qual que foi o seu caso, né? Você foi desses extremos ou você seguiu o mesmo ritmo que já seguia? Eu acho, assim, que o segredo dos concursos é mais ou menos a constância. É você continuar naquele ritmo sempre, até porque você não se sobrecarrega demais e ao mesmo tempo faz aquilo todo dia, então acaba virando um hábito, né? Na véspera eu estudei do mesmo jeito que eu estudei os outros dias, 8 horas, 9 horas, eu estudei. E tentei focar naquilo que eu sabia que era mais decoreba e que ia ser certo na prova, tipo, atribuições do presidente da República, por exemplo, é uma matéria que você tem que ler ali antes da prova, e já é mais ou menos certo que ia cair, entendeu? Então, eu foquei mais nessas matérias e mais na parte decoreba para eu estar com aquilo fresquinho na cabeça. Você teve alguma estratégia na hora da prova? Tipo, pelas disciplinas que você ia começar, se você ia fazer na ordem, quanto tempo você ia gastar para cada questão? Ou você simplesmente chegou lá, viu como que estava a prova e a fez simplesmente? Ou teve alguma estratégia? Assim, eu não sei se é uma estratégia. Eu costumo não começar pela de português, porque eu acho que você precisa de tá mais concentrado, e eu acho que o começo da prova é aquela hora que você tá mais tenso. Então, o que foi que eu fiz? Eu comecei pelas partes mais objetivas, constitucional, administrativo, administração. E aí, não deixei também pro final o português, até porque você fica bem cansado para ler os textos, né? Então eu fiz algumas questões objetivas, quando eu vi que eu já tinha diminuído minha carga de estresse, eu voltei para português e fiz português todo e depois voltei para a parte mais objetiva da prova. Camila, se você tivesse que apontar, né, os erros e acertos durante a sua preparação, quais seriam? Se é que houve erros, né? Afinal você conquistou o primeiro lugar. Acertos, eu acho que resolver muitas questões mesmo. E muitos simulados. O máximo de simulados que você puder fazer, faça, não tenha medo. Porque tem muita gente que tem medo. Vou fazer um simulado e vou ficar triste porque eu não fui tão bem. Mas você só vai saber as questões e as matérias que você não está apto fazendo simulados. E até porque conhecer a banca, muitas vezes direito administrativo é uma matéria gigante, mas naquele tipo de prova para tribunais regionais do trabalho, cai mais ou menos a mesma coisa em todas as provas daquela banca. Então você já conhece e já parte para cima. E erros, eu acho que me cobrar demais. Assim, tinha dias que eu não me permitia assim, relaxar um pouco, sabe? Eu acho que você tem que ter um certo equilíbrio. Muitas vezes eu, por exemplo, tirava, hoje eu vou tirar o dia para descansar, só que eu ficava com aquele peso na consciência. Eu acho que isso não é saudável, você tem que ter um equilíbriozinho. Eu acho que é isso. O que foi mais difícil nessa sua caminhada rumo à aprovação? Qual foi a sua principal motivação? O mais difícil foi dizer não para as pessoas. É uma coisa que a gente pensa que o mais difícil é estudar, não é. O mais difícil é dizer não. Seu pai ele liga para sair, você tem que dizer que não. Seus amigos dizem que você tem que ir para a festinha, não sei o quê, não.
Aí alguém chega pra você e diz assim, mas é só essa vez. Só que se você for dar só essa vez pra cada uma das pessoas que querem sua presença, fica complicado, entendeu? Então eu acho que tem que ter um equilíbrio nisso, mas a coisa mais difícil foi realmente dizer não, assim. Pra gente finalizar a nossa entrevista, né? Que dica você deixa para quem está começando agora no mundo dos concursos? Eu gostaria também que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nessa jornada aí em busca da tão sonhada aprovação como você conquistou a sua. A dica que eu dou, sempre fazer simulado, sempre fazer questões, confie que a sua hora vai chegar, assim para todo mundo, basta ter perseverança e continuar firme no propósito. Outra dica que eu dou bastante é a constância. Não adianta estudar 15 horas por dia na véspera do edital e não estudar nada quando não tem edital. Então você tem que ter uma rotina, é como se você fosse trabalhar todo dia daquela forma. Então você estabelece um horário e fica sempre fixo naquele horário. Independente do edital, não. O edital serve para você se guiar mais. E a mensagem que eu deixo é: não desistam, a hora de vocês vai chegar e é muito bom. A sensação de ter o seu nome no Diário Oficial é indescritível. O serviço público é maravilhoso, eu falo isso porque eu já sou servidora. É muito bom, a qualidade de vida é ótima, as pessoas são maravilhosas, o ambiente de trabalho é ótimo, tudo é bom, tudo vale a pena. E até porque é uma fase só, né? Passa, e quando tudo passa, aí a gente consegue o nosso carguinho. Camila, mais uma vez, muito obrigada pela entrevista. Parabéns pela sua conquista. A Camila participou de um bate-papo aqui com os professores do Estratégia, ela e mais 2 aprovados. Então, se você quiser conferir um pouco mais, saber um pouco mais, né, de como foi a trajetória da Camila, ter dicas de preparação, é só você procurar o vídeo aqui no nosso canal do YouTube, que o vídeo já está disponível. Então, Camila, mais uma vez, obrigada. Para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser conferir outros vídeos e ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos, é só acessar o nosso site estrategiaconcursos.com.br. Vejo você numa próxima. Tchau! Tchau.